Bora! É isso aí, meu caro Wellington. Então estou aqui deixando bem pesada a internet do hotel que eu tô, para a gente fazer aqui a gravação de mais um episódio. E esse episódio aqui, ele é especial, né? Porque você fala, pô, uma regra de 3. O pessoal começou a falar uma coisa lá e depois deturpou. Cadê o convidado, né? Hoje eu sou um dos elementos da equação, Diego Pelizari, estou aqui com o Wellington Bendinelli, outro elemento importantíssimo dessa equação. O terceiro elemento dessa equação hoje é justamente a polêmica da rede, né? Então é a segunda vez que a gente está fazendo esse tipo de episódio, porque é um episódio que é legal, a gente faz ele mais focado em cima da polêmica, a gente tem mais tempo de discutir, de pensar, de trazer insights. É um episódio mais objetivo que você com certeza vai conseguir tirar bons aprendizados dele, meu caro e minha cara telespec. E, Wellington, com esses três elementos, o que nós temos? O X da questão, né? Quem que é o X da questão? Conta pra gente aí. X da questão são vocês. São vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos prestigiando. Aliás, esse final de semana, Diego, já falando de vocês, né? Teve festa, teve Dias dos Pais, né? Aquela coisa toda, aquelas comemorações. E algumas pessoas vieram falar, pô, olha, nem parece você ali, né? Que legal que vocês estão fazendo no Regra de 3. Então eu também quero mandar um abraço para todos vocês que nos assistem e comentem, né? Interajam com a gente. Em breve a gente já está pensando em próximos passos, né, Diegão? Então, não alongando muito, você sempre será aqui o X da questão e aí a cerejinha do bolo. Pois é, pois é. Então, aproveitando o convite ao engajamento aí, né, Wellington, eu já convido quem está nos ouvindo ou nos assistindo a deixar nos comentários a sua história dentro da carreira, aquilo que aconteceu com você, que você queira compartilhar. Se você não quiser compartilhar, você fala, aconteceu com um amigo de um amigo meu, e deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer um episódio e comentar sobre a sua situação ou do seu amigo do amigo. E aí a gente pode trazer mais dinâmica, opiniões, algo que de repente pode te ajudar numa situação complicada ou te ajudar a enxergar perspectivas dentro da sua carreira. Então, deixe nos comentários e também deixe nos comentários se você quer outros tipos de temas aqui pro Regra de 3. Beleza? Se quiser só falar que tá legal, que tá bacana, que tá bonito, que tá show, deixa também que a gente fica feliz e a gente traz mais conteúdo cada vez mais animado, né? E, bom, Wellington, eu acho que não perderemos tempo aqui. Eu vou colocar a postagem que eu estava navegando esses dias no LinkedIn, compartilhei até com você. É uma postagem que eu vi que foi feita aqui. Pera lá que eu tô. Hoje eu tô. Boa, Olha que interessante, fica interessante assim também, né? ficou legal, ficou legal. Ficou legal, Assim, né? ficou bom. Assim ou assim? Do outro jeito. Assim, né? Boa. Exato. Olha só, inovando. A gente vai adaptando as coisas aqui, a gente descobre coisas diferentes. Então, tá nesse grupo do LinkedIn, até eu acho que é um grupo legal, comecei a participar recentemente, chama Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, e teve essa postagem do colega aqui, do Wagner Souza, né, que foi uma postagem que foi, houve mais de 8.000 interações ali de curtidas, parabéns, like, etc, mais uma série de comentários, e para você que está nos ouvindo, eu vou ler, né, o Wagner Souza, que ele é especialista colocação profissional, Red Hunter, né? E aí tá aí o Wellington 2 Agrônomo trazendo o tema polêmico aqui para em pauta, que não sou um especialista nada de RH, mas a gente pode compartilhar as nossas experiências, né, Wellington, pelo menos. É isso aí. Exatamente, é trazer a nossa experiência, né, para que a gente possa, aliás, várias experiências, né, nós já passamos por algumas empresas, né, e isso também enriquece, né, toda essa discussão. A gente ganha repertório e isso também faz parte, né, a gente não tem a visão 100% do todo, mas nós fazemos parte desse todo, né. É isso aí, muito bom. E olha só o que que o Wagner Souza falou, então eu vou ler para vocês aqui. Olha só que ele escreveu na sua postagem. Na verdade, ele fez um repost do Thiago Schools, né, que tá cortando ali um pouco, mas ele repostou, né, e é um texto um tanto polêmico. Vamos lá, abre aspas. O bom funcionário não quer mesa de ping-pong. O bom funcionário não quer guloseimas. O bom funcionário não quer ambiente colorido. O bom funcionário não quer escorregador. Não quer o selo GPTW.
vazio colado na parede. Não quer os valores não praticados pintados pela empresa. O bom funcionário quer oportunidade para crescer, ser ouvido, comunicação clara entre os setores, salário compatível com o mercado, processos claros, gestor presente, expectativas alinhadas, ser tratado conforme suas entregas. Conversando com diversos gestores, cada dia as empresas estão entendendo melhor o que é saudável e como sempre é de humano para humano. Fecha aspas. É isso aí. Essa foi a bomba que o Wagner Souza compartilhou aqui no grupo Gestão de Pessoas e Recursos Humanos no LinkedIn, né? Eu vou deixar você fazer o primeiro comentário, Wellington, depois eu posso entrar também com uma explicação melhor aí e comentando também. Show, Diegão. É uma bomba mesmo, né? Uma bomba no sentido de poucas pessoas, quando a gente pega, né, a gente entende nas redes, né? Não são todos, né, que tem essa, enfim, que comentam, né, de forma mais direta alguns pontos, né? E é legal porque não precisa todo mundo compartilhar, não, cada um tem o seu perfil, né? Mas é legal quando a pessoa coloca algo que faz sentido, que possa fazer sentido para outras pessoas, né? E existem interações, como você acabou de colocar. Mas assim, esse cenário que ele coloca, né, tá muito ligado com no meu ponto de vista, quando eu li, né, a gente tem várias camadas aqui, né, Diegão? Então, assim, a primeira camada que eu enxergo é uma camada de não adianta, né, nós pintarmos uma parede de uma cor diferente, colocar um puff ali, né? Colocar, como aqui não, uma mesa de ping-pong, coloca ali uma mesinha do café com alguma guloseima. Se o básico, no meu ponto de vista, né? Isso é um pouco básico, e não é porque é básico que ele é fácil, né? Porque é básico, ele é feito pela maioria, né? Ele é básico porque está relacionado aqui, não adianta então eu ter essa ilusão, né, de que, olha, que legal, eu te dou, né, ali algo para você se divertir, para você ali, né, passar um tempinho diferente, sem ter o que eu acho que é o básico e sem ter o outro lado, né, que é o que ele diz, o bom funcionário quer oportunidade para crescer, né, ser ouvido, assim por diante. Na minha experiência, como gestor e também participando, né, como colaborador de várias empresas, uma coisa não substitui a outra, né? Eu penso muito na pirâmide de Maslow, nas necessidades, né? Maslow foi salvo engano, um economista, né? Então ele falava muito sobre as necessidades das pessoas. Fazendo aqui uma analogia, quando a gente pensa em mercado de trabalho, existe o que é a base da pirâmide, né? E não o topo dela. Seria super legal, né? Se a pessoa tivesse, né? Todos esses conjuntos e mais alguns outros ali do lado, para quem está aqui nos assistindo, né? O nosso lado aqui direito. E depois sim, poxa, eu tenho todo o meu lado direito, eu posso também ter também ali um momento, né? Uma flexibilidade, porque uma empresa que coloca uma mesa de ping-pong talvez também tenha queira, né? Ter ali uma flexibilidade de alguma coisa, quer fazer alguma coisa diferente, que eu acho super relevante. Mas inverter essa lógica, e aqui é o ponto que eu queria trazer, resumindo minha fala, Diego, a gente tem algumas máximas ali que a gente fala assim, não, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Aquela coisa toda, né? Mas muitas vezes algumas coisas que você altera a sequência, você vai alterar o resultado. E esse post para mim é um deles, né? Então você inverter a lógica, você investir, aqui usando o exemplo do post, em escorregador, um ambiente colorido, guloseima, ping-pong, antes de investir no ser humano que está usufruindo disso tudo, você está invertendo essa lógica e o resultado vai ser bastante trágico quando a gente pensa em cultura, em ambiente corporativo. Pois é. Eu acho que essa é a principal mensagem, né, Wellington? Eu, para falar a verdade, acho que nunca trabalhei numa empresa com escorregador ou com mesa de ping-pong. Ambiente colorido, às vezes a gente tem, né, guloseimas. Mas eu acho ali, né, um ponto importante que ele traz é justamente quando ele fala ali, né, o selo é interessante, eu acho que isso traz aí um reconhecimento para as empresas, né? Acho que não foi isso que ele quis criticar, né? Mas no sentido assim, né? Quando ele fala que é vazio, quer dizer assim, né? Será que é isso mesmo? Eu acho que
a principal mensagem justamente é essa, que eu acho que a gente precisa fazer o que a gente fala, né? Eu acho que uma pessoa que faz o que fala, ela é uma pessoa tida como confiável pela maioria das pessoas. E quando você tem uma empresa com uma liderança que fala uma coisa e faz outra, isso abre brecha para descontentamento, né, para não confiar, né? E quando a gente tem colaboradores que não confiam na instituição, a gente passa a ter um nós contra eles que não é bom para ninguém, né? Eu acho que daí começam a remar aí para lados diferentes. E é muito comum, né? Infelizmente, né? A gente vê histórias aí na rede de pessoas que passam por experiências, né? Eu já tive, inclusive, experiências passadas em que olhava, por exemplo, né? Num outro lugar muito distante, onde eu trabalhei, em que olhava para a lista de valores, né, e não conseguia identificar no dia a dia, né? Então, uma empresa que vai determinar quais são seus valores, acredito que cada colaborador, cada gestor precisa ter facilidade para identificar vários pontos no dia a dia onde aqueles valores estão sendo expressados, né? E com exemplos sólidos ali, né? Exemplos que de fatos realmente, né? E não de opinião. Então, quando isso não acontece, a gente começa a ter problema de comunicação e problema de confiança, e aí leva a todo um contexto torto aí, né? A gente não tem as pessoas felizes dentro do contexto ali de entrega, né? Então, eu acho que essa provocação que ele traz, e eu acho que é bem interessante, né? Porque no final das contas, eu acho que não trata-se de uma crítica a e eu acho que seria muito interessante, né, ter todas essas coisas do lado esquerdo da empresa, mas não sem ter essas do lado direito, que são aquilo que a maioria dos colaboradores querem, pensando em carreira, né, principalmente ali, ó, ele cita oportunidade para crescer, né, então, para aquelas pessoas que são mais ambiciosas, elas vão querer, né, ou seja, né, aquele que está começando na carreira, ele muitas vezes ele não vai querer terminar a carreira dele naquela oportunidade, né, cada vez mais o as pessoas estão entrando no mercado mais ambiciosas, né, elas querem ter oportunidade, né, ser ouvido é fundamental, independente se é no trabalho, se é em casa, né, comunicação clara, sempre importante, né, não só na empresa, né, então tem que ter na empresa, ainda mais com tanta gente trabalhando em conjunto, trabalho em grupo. Salário compatível é totalmente necessário também, né, aí no caso você não vai perder, né, o colaborador que é bom para uma outra oportunidade. Processos claros, gestor presente, aí não vou entrar em cada um, né, expectativas alinhadas, ser tratado conforme suas entregas, né? Então ele traz aí no meu ponto de vista, um sentimento de justiça, né? Se as pessoas sentirem que elas são importantes, né, que elas estão sendo tratadas com respeito, eu acho que esse é o mais importante, né, dentro da minha interpretação do texto aí que o Wagner Souza compartilhou, viu, Wellington? É isso aí, Diegão. Tem alguns outros pontos, né? Eu acho que é importante também salientar que a gente às vezes eu vi o ambiente, nós, né, trabalhamos com esse ambiente, vimos um pouquinho essa evolução do que ele tá querendo, eu acredito que ele quis tratar, né, que é esse ambiente de startups, né, esse ambiente de novo, de empresas de tecnologia, como talvez assim em alguns momentos até se criticava, né? Ah, não, mas por que que as pessoas querem ter um puff, né? A gente sabe que toda mudança também, aqui é um outro lado também de enxergar, né? É, de que as startups, essas empresas de tecnologia, elas trouxeram, né, uma nova forma de enxergar as entregas e negócio, né? Então, para quem sabe, e eu nunca trabalhei nessas empresas de tecnologia, como Google, como Facebook, como, enfim, ou essas empresas que são mais conhecidas, mas a gente sabe que as entregas não são, não é esse ambiente divertido, né, cheio de indisciplina, não é bem assim, né, que às vezes as pessoas também olham que, é tudo diversão, né, muito pelo contrário, os amigos, os conhecidos que trabalham em empresas que tenham essa forma de de organização, de entender negócio, é, ela tem, ela tem muito claro os processos e tem algumas metas bem audaciosas, né?
Então, eu vejo também por esse lado. Eu acho que é uma série de pontos. O ambiente, ele é importante sim para uma organização, né? A gente também aqui falar que o ambiente não é importante, a gente está aqui correndo o risco de ser simplista. E é importante, né? E não precisa ser um ambiente dentro da empresa, em um mundo de home office, por exemplo. Mas às vezes dar condição para que o ambiente onde esse colaborador esteja é, enfim, tem a condição de ser um ambiente ali mais plausível, né? Que a gente viu, né? Essas empresas dentro de políticas investindo em escritórios, né? Para que a gente possa melhorar dentro das casas das pessoas. O ambiente não é um ambiente exclusivamente físico da, da empresa. Eu não acredito muito nisso, né? Mas pensando de forma mais ampla, ele é um ambiente onde a pessoa está ali exercendo aquele ofício. Então, é importante, mas ele não pode, né, no meu modo de ver, mais uma vez, a gente pensar em dar um ambiente, mas pagar um salário, né, não compatível, né? A ter um gestor que não é um gestor que muitas vezes está proporcionando a essa pessoa um crescimento ali, né, enfim, dessa pessoa. Então, eu acho que é um pouco disso, esse equilíbrio, né? É sentir o tipo de empresa que você tem, sentir o tipo de cultura que você também tem. Tem muitas empresas, né, que tem ali o ar livre, então muito próximo, tem ali, né, muita natureza em volta, né? Pode criar outros ambientes assim, mas tem algo que é aquela base da pirâmide que eu quis dizer, né? E é legal que a gente também não pode esquecer que tudo que é novo gera mesmo algo diferente, a gente não está acostumado, a gente está vivendo uma época assim também, né? Até pouco tempo atrás, o 100% home office ele era tido como uma revolução, precisa ser assim. E hoje a gente vê que as empresas que tiveram esse posicionamento atrás estão voltando para alguma coisa que não é o que foi e nem é o que ela, né, não é nem o 8 nem o 80, é alguma coisa no meio do caminho, porque estão aprendendo no processo. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? E é essa provocação também, né? Então eu falei ali da provocação, é a provocação no sentido de olhar esse processo de gradativo essa curva de aprendizagem, que é o que ele coloca lá no final, né? A cada dia, os gestores, as empresas, eles estão entendendo. Na verdade, os gestores, não é empresa, né? São os gestores das empresas, as pessoas estão entendendo, né? Melhor o que é ser saudável para aquele ambiente específico, para aquele tipo de cultura, né? E não, talvez, é o outro lado, né? Que é um outro ponto. Não copiar, talvez, simplesmente por copiar, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte desse movimento, né? Então a gente está movimentando. Pô, será que é legal colocar uma mesa de ping-pong? Legal. Aí um exemplo aqui bem besta, né? Coloca a mesa de ping-pong lá, coloca as raquetes e ninguém nem sabe jogar um ping-pong, mas eles gostam, né? Aqueles colaboradores gostam muito de jogar, sei lá, um futebol, né? Né? Outro tipo de uma sinuca ali e tal. Então tem um pouco disso, né? Que a gente precisa no fim, estar mais conectado com as pessoas, estar mais conectados a cada, não só o gestor, né, mas as pessoas, os pares também, e isso torna a empresa, como você disse, né, falar também aquilo que a gente está colocando dentro dos quadros, que a gente tem muito orgulho, essa aqui é a nossa missão, essa é a nossa visão, esses são os nossos valores aqui, mas mais do que colocar em um quadro, né, um selo, né, e pode ser qualquer tipo de selo, né? Alguma conquista vazia, né? Que ela seja recheada aí de muito significado para todos. Muito bem falado, né, Wellington? E eu acho que você falou um ponto muito importante, que sempre quando a gente vê esse tipo de postagem, sempre gera um sentimento de inimigo em comum, né? E aí tenho aqui é, alguns comentários que eu vou ler para vocês aqui, né, que foram feitos em cima da postagem, é por isso que ela acaba fazendo tanto sucesso, né? São pessoas que provavelmente estão passando por situações difíceis e que elas encontram ali um conforto no que ele falou, né? E no conforto e no fato de ter outras pessoas que estão passando pelo mesmo, né? Então elas comentam nesse sentido. Mas como você bem esclareceu, é importante entender o contexto, né? E você explicou muito bem, né? Vem com certeza desse boom que a gente teve alguns anos atrás já,
em relação às startups, com aquela tudo, as startups e empresas de tecnologia trazendo coisas diferentes. E eu vou te falar, viu, cara, é muito gostoso você entrar num escritório mesmo e ter um ambiente diferente, né? Você se sente Certeza. bem, com certeza isso traz um aspecto visual que ajuda no nosso bom humor, né? O que ele quer trazer na postagem ali provavelmente é na visão assim, né? Não dá para você fantasiar É isso. uma empresa que tem problemas com coisas divertidas e coisas coloridas e bonitas, né? Mas com certeza, se você tem uma boa empresa, você quiser colocar isso, né? Desde que, como você trouxe também outro ponto importante, tenha uma boa comunicação com os colaboradores, entendam quem são eles, assim como a gente tem o cliente no centro, né? É importante ter o colaborador no centro, algumas vezes pensando em experiência do colaborador, não só em experiência do cliente, né? A gente tem alguns exemplos, né, que acho que você vai saber falar melhor do que eu até, né, de empresas que fizeram essa transição, né, a partir do momento que elas passaram a tratar de uma forma com foco no colaborador, o colaborador conseguiu entregar melhor para o cliente, né, e aí isso teve um resultado bem positivo, né. É, É a Starbucks que tem um livro que fala sobre isso, né, Wellington? sim, também, também. Eles colocam, né, muito claro essa jornada, né? E você estava me falando essa questão de colaborador, a gente precisa ir muito longe. Esse final de semana eu tive uma experiência bem legal de uma pessoa, fui num restaurante em uma cidade, e aí as pessoas que fui como convidado, né? Então eu não conhecia um restaurante mexicano, e aí eles colocaram assim, poxa, esse restaurante aqui ele é muito querido pelos colaboradores. Já me chamou a atenção, né? Porque quem que fala assim, né? E aí ele falou, não, se você reparar, eu tô aqui há 8 anos, tá? Uma pessoa falou, são praticamente as mesmas pessoas, né? E aí eu procurei entender um pouquinho mais o que eles faziam de diferente, né? E um dos pontos, né, eu não me aprofundei, mas um dos pontos é que o restaurante não trabalhava de domingo. Então, o que é comum, né, em algumas cidades, né, enfim, você ter uma jornada aí de terça ou mesmo de segunda a segunda, né? Ou de terça a domingo, tal. E aí ele falou, olha, isso aqui segura bastante as pessoas, né? No sentido de as pessoas têm famílias, né? E então eles não querem aqui largar, né? E parece que o ambiente também é bem bacana. Então é um indicador que é um setor, não sei se você concorda, Diego, mas com alto fluxo, né? Ele tem ali de pessoas, né? De saída, né? Turnover que a gente fala aqui pensando em uma linguagem mais aqui técnica, né? Que essas saídas de pessoas por muito pouco tempo, então tem sempre uma ciclagem rápida e ele deu esse exemplo. Então, às vezes, às vezes mudar um pouco, né, a construção do que vem no mercado, né, pensando né, nessa qualidade, do que é qualidade também, porque qualidade também é algo percebido, então ela tem várias interpretações, mas dentro daquela realidade, o que pode ser mais impactante, né? Então, às vezes, nem é você gastar mais dinheiro, às vezes não passa só pelo financeiro, às vezes está colocando pode colocar aplicar, né? Fazer pequenos ajustes simples de coisas assim que fazem até mais sentido para aquelas pessoas, e elas vão se sentir muito mais pertencentes, né? Ali dentro da própria instituição, das empresas. O quanto que é importante também. É importante para as empresas ter colaboradores longínquos, né? Assim, com tempo ali, né? Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua realidade, mas eu acredito nisso. E eu acho que isso para o agro, né, Wellington, trazendo para o agro, né, muitas vezes a gente conversando aqui, né, a gente está falando de forma geral, é que acaba sendo um problema, né, a ser resolvido de forma geral para as instituições, que é a cultura organizacional, o clima organizacional e também as entregas, né, está totalmente alinhado aí com como que os colaboradores estão desempenhando, né, e atingindo suas metas, mas trazendo para o agro, isso é um grande problema.